Já as PMs, elas estão centralizadas efetivamente nas grandes cidades, ao redor delas, né? E ali ela tem a imensa maior parte dos seus recursos. Portanto, na ideia de um golpe, as polícias militares seriam efetivamente o principal ativo de Jair Bolsonaro. E elas têm, nos últimos tempos, dado inúmeras demonstrações de que não há nenhum controle, ou o controle que os governadores exercem sobre as polícias militares é muito pequeno. Tá? Nós vimos lá em Pernambuco, por exemplo, polícias militares agredindo uma vereadora progressista nossa, do jeito que foi, à luz aberta. Depois o governador veio a público dizer que não tinha dado aquela ordem, então se ele não deu, quem é que deu? Como é que a polícia sai? Nós vimos no Ceará os motins que aconteceram, nós vimos na Bahia as ameaças. Nós sabemos como é que funciona a Polícia Militar do Rio de Janeiro, e aí se você olhar um pouquinho do trabalho do Marcelo Freixo enquanto deputado estadual, você vai ficar impressionado. É das polícias militares que saem os grandes numerários, as pessoas que vão efetivamente operar as milícias no Rio de Janeiro. Quer dizer, as polícias militares Brasil afora têm se tornado o útero de uma série de indivíduos que depois habitam efetivamente o crime, sem necessariamente se incompatibilizar com as PMs. Isso é muito ruim, né? Porque a gente pensa que a PM vai ser uma linha, uma fronteira contra o crime, mas essa fronteira ela é muito permeável, né? As coisas passam de lá para cá e de cá para lá de uma forma muito maior, inclusive, que o próprio Exército. O Exército tem um pouco mais de indignação quando essas coisas acontecem. A PM não. Então as polícias militares hoje estão no bojo, no centro da capacidade de Jair Bolsonaro efetivamente colocar em prática os seus delírios ditatoriais. Já falamos que elas têm um número de pessoas maiores que o próprio Exército, e que suas armas, isso aqui é muito interessante. Se você pegar a polícia de São Paulo, a PM de São Paulo, ela gasta quase 60% do seu orçamento em aparelhos, né, armas e proteções e tal, contra a população civil, e não contra o crime. Quando você tem uma polícia que se arma com spray de pimenta, arma de choque, cacetete de borracha, caminhão para lançar jato d'água, roupa de borracha que protege o policial até embaixo, capacete não sei do que. Gente, todos esses equipamentos não são para combater o crime. Nenhum policial vai encarar um criminoso com spray de pimenta. Você percebe isso? E se você for olhar o quanto a PM de São Paulo gasta, você vai ver efetivamente que o maior inimigo dela não é quem efetivamente está ali traficando droga, ou quem efetivamente está roubando carro, ou quem está cometendo latrocínio, assassinando para roubar alguma coisa. Não, o principal inimigo das polícias militares no Brasil é a própria população civil. Claro que isso nunca foi problema enquanto a população civil que era inimiga das PMs era a população negra, periférica, estigmatizada porque era pobre, ou porque era homossexual, ou porque rezava por um Deus diferente do que o Deus cristão. Enfim, você não tinha uma indignação da população branca enquanto a PM se voltava contra essas populações. Aliás, a principal função da PM desde 69, a PM foi criada, a Polícia Militar foi criada em 1969. Tá? Existem alguns historiadores e algumas pessoas que dizem não, a Polícia Militar ela é criada em 1909, porque há um decreto, não sei do que, em que tem lá as forças francesas. A gente vai mostrar para vocês que não é verdade. Tá? As guardas nacionais que existiam desde o século XIX nos estados, elas são completamente diferentes da Polícia Militar hoje. A Polícia Militar ela é criada em 69, claro que sobre uma base que já existia de algum tipo de controle que os estados tinham sobre as suas populações, e ela tem como principal objetivo o controle da população civil. E nesse primeiro momento, inclusive, a partir da década de 70, 80, a principal função da Polícia Militar era o controle geográfico das cidades, ou seja, era você manter
fora de determinados lugares das cidades, aquela população que não era bem-vinda ali. Ou seja, a PM atuava para manter negros fora dos shoppings, por exemplo. Para manter pessoas não bem vestidas fora dos grandes bairros ricos. A PM era chamada por moradores de bairros ricos para espantar as pessoas de rua, os moradores de rua. Ela se consolida, portanto, como uma das forças de proteção dos espaços de interdição urbana que eram criados dentro de uma sociedade desigual que nós vivemos como a sociedade brasileira. Era ela que exercia essa função, mais até do que qualquer combate ao crime. No final da década de 80, vai havendo uma remodelação, e a gente pode acompanhar isso simplesmente estudando o orçamento e a utilização dos orçamentos da polícia. Você vai ver uma modificação disso para a contenção dos distúrbios urbanos, especialmente aí greves. E eu, como bom professor, e todo mundo aqui que seja professor sabe que é isso, que você não é um professor realmente se você não participou de uma greve e não tomou gás de pimenta na cabeça ou pancada de PM, né? Porque os policiais, eu costumo fazer uma brincadeira, né, que os policiais militares, eles batem por amor, eles não batem por dinheiro. Porque eles ganham, às vezes, menos do que um professor, né? Mas eles sentem um prazer de bater no professor. Então, assim, eles exercem a violência por amor ao trabalho mesmo. Não é por dinheiro, porque eu estou sendo pago para isso, não. Se você está sendo pago, foi mal pago a vida inteira, é uma galera que é mal paga sim, uma galera que é mal treinada, uma galera que é mal escolhida, tá? E que exerce o poder, supostamente, o monopólio legítimo do Estado, que o Estado tem sobre a força. Mas os caras curtem bater. Se você lê aquele livro que dá origem a um dos filmes mais fascistas que esse Brasil já teve, que é o Tropa de Elite, né? O Tropa de Elite 1 elege Jair Bolsonaro. Aí depois o cara tentou fazer o Tropa de Elite 2 para ver se, né, conseguia. O Tropa de Elite 2 bota Luiz Inácio no meio da cadeia. Então, assim, cara, um filme, do ponto de vista sociopolítico brasileiro, completamente desastroso, né? Mas se você lê o livro que deu origem a esses filmes, você vai ver que o próprio autor daquele livro, que é um policial militar treinado nos batalhões de operações especiais, ele diz que a PM é uma fábrica de sádicos, em que a galera vai entrando ali efetivamente porque gosta de bater nos outros, porque gosta de ter esse micropoder, né, de exercer a violência. E nós vemos isso em todos os vídeos, né? Às vezes vem passando população negra, crianças, jovens, e o PM bate simplesmente pelo prazer e pela vontade de bater. Joga o spray de pimenta na cara simplesmente pelo prazer e pela vontade de jogar. Não está havendo ali nenhum tipo de oposição à regra que ele impôs ou questionamento da sua autoridade. Não. É o exercício perverso do micropoder no momento que ele está existindo. E a nossa sociedade, a sociedade branca que criou as polícias militares, ela é tão cínica que quando isso acontece com as populações negras, não tinha problema, nem precisava, inclusive, abrir qualquer tipo de processo contra abuso de poder. Agora, quando isso começa a ser utilizado contra as populações brancas de classe média, aí a coisa fica muito complicada. Fica muito complicado. Porque daí a população branca começa a perceber que, deu problema. E quando é que isso acontece, Fernando? Isso acontece no Brasil a partir da década de 90, quando o Brasil passa a internalizar aquele plano norte-americano de guerra às drogas. Veja, se você conversar com seu pai, se você conversar com o seu tio, com alguém que foi jovem na década de 70, a PM é criada em 69, então alguém que foi jovem na década de 70, a galera fumava seu baseadinho numa boa nas universidades, nos colégios, às vezes até na rua, sem muita incomodação, não. Nas praias do Rio de Janeiro. É a partir da década de 90 que os norte-americanos lançam a ideia da guerra às drogas e passam a criminalizar isso dentro do seu território. E a gente sabe que o objetivo não era atacar as drogas, efetivamente, mas era ter um motivo para se meter nas democracias da América Latina, com a desculpa de estarem produzindo drogas, e aí eles vão para dentro da Colômbia, eles vão atacar a Bolívia, eles vão questionar outros países da América Central como produtores dessa droga e tal, mas é a partir daí que nós internalizamos no Brasil, como a gente sempre faz,
esses padrões e essas guerras e esses valores horrorosos que os norte-americanos criam lá dentro. As nossas elites, como boas influenciadas, né, ou dominadas por essa cultura internacional norte-americana, elas compram essa guerra às drogas e a partir daí as PMs brasileiras passam efetivamente a serem os vetores dessas guerras às drogas. O que essa guerra às drogas nos trouxe? Trouxe uma situação em que hoje 3 em cada 4 pessoas presas no Brasil é negra, 3 em cada 4 é homem, e 3 em cada 4 é jovem, de 18 a 25 anos. Ou seja, nós passamos a encarcerar, a partir da década de 90, de forma maciça, a nossa juventude negra, pobre e masculina, dentro de prisões que a gente não precisa nem falar aqui. O próprio judiciário brasileiro já reconheceu que são prisões que não obedecem às bases mínimas dos direitos humanos. Inclusive, nós tivemos prisões no Brasil interditadas pelo próprio judiciário, e que continuam funcionando porque nós não temos onde botar aquela galera toda. Né? E o que é essa galera toda? Essa galera toda é exatamente o resultado da guerra às drogas. São jovens que são pegos aí com 20 gramas de cocaína, com 15, 30 gramas de maconha, e obviamente jovens negros, porque os jovens brancos, se forem pegos com isso, nem sequer são autuados, e se são pegos com carros cheios de drogas, ainda são chamados de jovem pego com cocaína e não traficante, né? A gente vê isso muito no Brasil. Então, na realidade, a primeira coisa que a gente tem que entender é assim, do ponto de vista sociológico, a PM é um reflexo dos interesses da elite branca urbana brasileira de ver preservados os seus espaços urbanos da presença daqueles que não são queridos e de ver protegidos os seus bens dentro de uma sociedade que é e tem sido durante os últimos 20 ou 30 anos uma das mais desiguais do mundo. PM existe para evitar que gente roube celular, roube relógio, para evitar que gente invada a casa de pessoas ricas e para não deixar gente pobre, supostamente feia e fedorenta, que as elites brasileiras não gostam, de chegarem próximo dos espaços de convivência dessa elite branca, sejam restaurantes, sejam shoppings, sejam ruas movimentadas pelo seu valor e tal. Então, do ponto de vista sociológico, a PM serviu para isso. Do ponto de vista político, as polícias militares serviram no Brasil para destruir o processo de participação política. E eu tenho falado isso muito em alguns lugares, nós não vamos conseguir atingir uma democracia melhor enquanto nós tivermos polícia militar. A gente já vai chegar nesse ponto do porquê que a polícia militar é ruim e uma polícia civil seria melhor. A gente já vai chegar nisso, porque vai chegar no termo militar. Mas, do ponto de vista político, nós não vamos conseguir ter uma democracia de melhor qualidade enquanto nós tivermos uma PM. Porque a PM é usada efetivamente para atacar a expressão política dos indivíduos, que são as manifestações e que são as greves.